Fala, meu sexto, todo mundo de boa? Chegando aí para mais uma aula sobre população, né? Matéria que a gente está falando do livro 3, sobre as dinâmicas que são estudadas na geografia sobre as populações. Lembra que a gente já falou de crescimento vegetativo, densidade demográfica, verticalização. A gente já falou de tanto tema, as taxas, né? Expectativa de vida, mortalidade infantil, primária e secundária, né? Taxa de natalidade, de fecundidade, os números que são revelados pelo estudo da população de uma região. E cada região vai apresentar a sua característica, né? De acordo com como a população se desenvolveu no ambiente. E dentro disso tem tanto tema inserido. Se vocês perceberem agora na geografia para vocês, está surgindo a geografia humana. Né? Até então a gente só tinha falado aí de impactos ambientais, de energia, mas agora a gente está falando sobre o quantitativo populacional. Então a matéria deu uma mudada boa, mas lembra, está uma coisa linkada, ligada à outra. Porque como a gente falou de energia, as cidades grandes dependem de mais energia. Né? Então, conforme a gente vai avançando na matéria de geografia, você percebe que está tudo interligado. Porque para ter energia, o espaço natural também tem que oferecer, né, os recursos minerais, os recursos energéticos, estratégicos. Né? Então tá tudo ligado, é tudo uma coisa só, é tudo o nosso planeta Terra e tudo que está nele. Beleza? Então, eu estou no nosso material digital, né, o nosso livro do SAI, na unidade 6, que fala sobre população. Né? A página aqui, se eu não me engano, é 237. Só que eu estou no livro digital, né? Eu estou na parte digital, depois aqui do crescimento natural, vegetativo, falando do tamanho das populações. E aí na última aula eu cheguei a comentar com vocês sobre esse camarada Thomas Malthus. Poxa, o Malthus ele teve uma teoria muito interessante para a época, como um alarme para a sociedade humana perceber que o seu crescimento poderia decretar uma severa crise em busca de recursos, em busca de alimentos, porque não tinha tecnologia no espaço rural, né? A gente estudou isso. Então Malthus não preveu a revolução do espaço rural. Então ele imaginava que conforme a população crescesse, né, o ritmo da população ultrapassaria a capacidade da sociedade de produzir alimentos, o que começaria a formar mais fome, miséria e crises, né? Então ele defendia o controle da natalidade, o controle do número de nascimentos, né? Só que essa teoria ela não foi uma realidade tempos depois, a gente está falando do século XVIII, porque o espaço rural melhorou muito, né? Só que aí, sabendo das teorias, a neo-malthusiana, que ligava ao número de filhos grande à pobreza, a reformista, que também fala na necessidade de uma redistribuição, enfim, são teorias que revelam como a população humana se desenvolveu. Só que essas teorias, elas acabam se tornando apenas texto, informação. Nessa matéria é fundamental a gente entender, e aí eu já venho falando com vocês, já vimos alguns gráficos das pirâmides etárias. São eles que nos revelam, na realidade, não importa a teoria de Malthus, não importa nenhuma coisa, como uma população funciona, como uma população existe. No caso da pirâmide, você sempre tem que lembrar que ela é um gráfico que pode apresentar várias formas diferentes, várias cores diferentes, mas as informações precisam estar sempre ali. Que nem os elementos de um mapa, que a gente estudou lá no começo do ano, que foi matéria da prova agora que vocês fizeram, né? Se eu não tiver os elementos da pirâmide etária, eu não vou saber ler. E quais são esses elementos? Eu vejo um lado da pirâmide relacionado ao gênero masculino, o outro lado da pirâmide ao gênero masculino. Vice-versa, tá? Dependendo do mapa, isso pode estar de um lado ou do outro. Não é uma necessidade de estar à esquerda os homens, à direita as mulheres, não.
Cada mapa pode apresentar de um jeito diferente. No centro ou nas laterais, mas o que você tem que prestar atenção é que está na vertical. A gente está falando da idade da população, né? No caso dessa aqui, eu estou vendo que 70 anos ou mais, 60, 69, 50, 59. Já vou dar o play no vídeo para ele avançar, mas para a gente poder interpretar o que está vendo, né? Então, a pirâmide está dividindo a população em faixas etárias. Essas faixas etárias correspondem a uma idade, uma faixa de idade a qual a população existe, né? Eu, por exemplo, eu estou nesse degrau aqui, eu estou com 32 anos, então estou entre 30 e 39. Vocês, acredito que a maioria aí já tenha mais de 10 anos e não tenha passado dos 19 anos. Sexto ano, meus fofos, estão ainda no segundo degrau dessa pirâmide etária. Sinal que vocês são base da população, vocês são jovens, os 2 degraus iniciais. Depois a gente vem a parte dos adultos, chamamos de PEA, População Economicamente Ativa. PEA. É quem trabalha, é quem gera um sustento, uma arrecadação, uma produção. E acima disso, né, de 60 anos para cima, quem está aposentado, os velhinhos. E aí você pode imaginar, já vimos que isso é uma triste realidade, as pessoas morrem. E, infelizmente, nesse gráfico as pessoas morreram muito. E conforme você deve pensar, puxa, eu só quero morrer bem velhinho. Só que olha a quantidade, porque o outro elemento dessa pirâmide é a largura dela, a quantidade de velhinhos de 70 anos ou mais comparado às crianças de 0 a 9 anos, tanto meninos quanto meninas. Você vê nitidamente que existe muito mais, a população em milhões. 14 milhões de meninos até 9 anos. Pensa aí, 13, né? Tá no meio? 13 milhões de meninas até 9 anos. Se eu olhar velhinhos acima de 70 anos, olha lá. Eu tô com um pouco mais de 1 milhão de velhinhos, tá um pouco mais da metade aqui, né? Pensa em 1 milhão e 200 mil, 1 milhão e 100 mil velhinhos. E velhinhas tá com quase 2 milhões. Olha a diferença, eu tenho 14 mais 14 dá 28. Olha como eu sou bom de matemática. 28 milhões de velhinhos, de crianças de 0 a 9 anos. Sinal que se eu olho o degrau de cima e vejo que ele está menor, o que aconteceu com essas crianças? Eu tenho mais de 0 a 9 e menos de 10 a 19, significa que 2 coisas podem significar. Primeiro, que de 10 anos para cá o número da natalidade aumentou, ou seja, passaram a ter mais filhos para nascer mais do que antes, ou o lado ruim da outra possibilidade. Eu tenho aí uma quantidade grande de crianças que até os seus 10 anos morreram. E aí elas não encheram o degrau de cima. Se você pensar daqui a 10 anos, o garotinho que está com 5, que está nesse quadro aqui, nesse primeiro, daqui a 10 anos ele vai estar com 15. Ele vai estar no segundo degrau. Mas se o país tem problema de saúde pública, de violência, de guerra, e por um triste problema, essa criança morreu, ela vai diminuir esse degrau. Ela não vai estar fazendo parte do segundo degrau. Então a mortalidade dessa criança reduziu o degrau superior daqui a 10 anos. Sinal de uma coisa bem ruim. Porque quando você vê esse gráfico, onde temos os jovens na base, o corpo central aqui, deixa eu mandar a corzinha para destacar, olha lá, dos adultos, trabalhadores, produtores da economia e os idosos no topo. Nesse caso, esse país aqui ele é subdesenvolvido, porque ele tem esse formato piramidal e as pessoas foram morrendo ao longo da sua vida, né? Ele está falando aí do lado de homens e de mulheres, quem tem acesso é bem legal, o cara explica muito bem, né? Não melhor que eu. Só que aí, ele chega nesse ponto aqui, que ele fala dos tipos de pirâmides. A pirâmide inicial do vídeo é de um país pobre,
Um país que as pessoas morreram rapidamente e que está mostrando uma alta taxa de natalidade. Um país desse que começa a cuidar da população, né, começa a melhorar a saúde, começa a cuidar e tem esse padrão piramidal, reduzindo a morte das crianças, essa pirâmide, quando passar para o degrau de cima, né, o degrau do 0 a 9, passar para o de 10 a 19, vai continuar gordinho. Que daqui a mais 10 anos pode continuar gordinho. E aí por diante, enchendo, alargando a pirâmide. Então, um país que apresenta o sistema piramidal, ele pode iniciar o que a gente chama de transição demográfica. Transição, vai passar para um outro tipo de pirâmide, porque a população parou de morrer e continuou com uma alta natalidade, né? Ou reduziu o número de mortos. Beleza? E aí a gente tem esses tipos de pirâmides. Então, vamos deixar passar um pouquinho, vamos lá, vídeo, ajuda aí. E olha lá. Nesse caso, esse tipo de padrão, base larga, topo estreito e curto, um país pobre, subdesenvolvido, tá? Onde o número de filhos é muito alto. Se as pessoas, né, população em expansão, se as pessoas começarem a cuidar da saúde, a pirâmide vai se transformar num período de tempo de 50, de 40 anos, que a criança de hoje, daqui a 40 anos, vai estar numa parte superior, e se a qualidade de vida melhorou, o número de mortos vai ser pequeno. Então a população ela vai se manter densa, grande, gordinha no gráfico. Se isso continuar, no futuro esse país vai ficar considerado totalmente desenvolvido, porque aqui a população começa, porque ele fala em declínio, para o que a gente chama de população de desenvolvimento alto. Tá? Só muda um pouquinho. E a gente vê uma estabilidade da população. Morre-se pouco, começa-se a morrer bem acima dos 50 anos para mais, né? Mostrando uma alta qualidade de vida da população desse país, dessa região, tá? Com uma população estável. E é legal que aqui no final desse vídeo ele mostra um gráfico esquisito. Olha lá. Ele bota um buraco do lado dos homens. E aí, assim, isso aqui é um gráfico que ele está meio ultrapassado. Já mudou um pouco o que ele representa. Mas ainda é uma realidade. Mudou pouco. Um país que está em guerra, as forças armadas ela ainda são de maioria homens. E aí, num caso que você vê uma pirâmide etária com um buraco na faixa etária acima aí da maioridade, né, 19, 20 anos, até 50, período de combatente aí, significa que esse país está perdendo a guerra, né? Posso pensar assim, estou vendo muitos homens na faixa etária de servir, de participar de uma força armada para ver que está morrendo. Né? O outro lado, o lado das mulheres, manteve estável. Isso na Segunda Guerra Mundial, na Primeira Guerra Mundial, nas guerras mais antigas, onde a mulher não participava na Segunda Guerra Mundial já tinha, mas primeira e antes, você vê pouca representação da mulher nos campos de batalha, a redução do lado feminino não acontecia. Tá? Hoje que a gente vê um número muito maior de mulheres nesse tipo de ação, né, de forças armadas, de conflitos, e que dá uma murchada também. Se esse país está com bastante mulher participando da guerra e está perdendo, né, detalhe importante, o número de mulheres também vai começar a diminuir, vai aparecer um calombo aqui, né, um buraco na pirâmide etária. Tá? Então, olhando a pirâmide etária, eu posso saber se o país é rico, se o país tem uma boa saúde pública, se o país cuida bem da sua população, se tem uma expectativa de vida longa, se está em guerra, se está perdendo uma guerra, né? Se está em expansão. Então, revela muita informação. Essas informações na estrutura da pirâmide etária, olha aqui, ó. Mundial 2017. 7 bilhões 515 milhões e 284.153. Lembra que esse número aqui mudou muito, muda toda hora, muda todo minuto, todo segundo está nascendo alguém no mundo e também está morrendo. Então isso aqui é um parâmetro de 2017 para a gente poder ver que, caramba, 7 bilhões e meio, a gente já aumentou de 2017 para cá. Então lembra que eu já fiz 2 vezes um vídeo atualizando informações.
essa eu vou deixar para vocês. Eu não vou falar aqui no vídeo, não vou nem parar para botar aqui no Google para vocês verem, não. É com vocês. Dá uma olhada, vê como é que tá isso aqui no Mundial. Se aumentou, se mudou, depois me conta, tá? Não tira dúvida. Bonitos, seguindo aqui. Vou participar aqui porque aqui, ó, o texto, base, vertical, faixa etária, tá falando tudo que eu botei para vocês aí vendo a pirâmide, falando da PEA, a população economicamente ativa, tá? Então o texto em si já é a explicação que eu falei para vocês, tá? E aí eu vou pausar aqui na pirâmide etária para depois eu continuar com a distribuição espacial da população, que é outra informação, tá? Então, primeira aula de população, eu já falei de pirâmide etária. Eu estou falando agora de novo. Sinal que assim, é um gráfico que é muito importante para essa matéria. Para essa que eu falo, não população, para a geografia. Vocês vão ver pirâmides etárias no sétimo, quando eu falar da população brasileira. Vai ver pirâmides etárias no oitavo, que vai falar da América, da Europa, da África. Então vocês vão ver pirâmide etária, meu irmão, até o terceiro ano do ensino médio. No vestibular vocês vão estar vendo pirâmide etária. Tá? Se você vê jornal, vira e mexe aparece uma pirâmide etária falando alguma coisa, algum problema, alguma situação sobre algum país. Beleza? Nesse caso, aqui, ó, desenvolvido, subdesenvolvido. Olha a diferença do número de idosos, quantidade de nascimentos, aqui é bem pequena, aqui é muito maior, mas que rapidamente afina. Enfim, a gente entende como a população de um país é só olhando um mapa desse, né, um gráfico desse, beleza? Já já eu sigo aí em outro vídeo para vocês continuarem na matéria, para esse vídeo também não ficar tão longo. Valeu? Até mais!